venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, à 1 hora da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia. Feche seus olhos mais uma vez e ore comigo. Meu Deus, estamos aqui diante da Tua presença e rogamos mais uma vez que o Senhor nos socorra, nos ajude a entender a Tua santa palavra. Pai, nos dá edificação nessa noite, nos dá consolo, conforto, direção. Eu te peço assim porque confiamos em Ti. Assim eu te oro e sei que o Senhor fará bem mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, esses dias eu conversava com Mirelle sobre a insuficiência do saber. Às vezes nós vemos pessoas que sabem do bem, que conhecem o bem, mas que têm sérios problemas em obedecer aquilo que sabem que é o melhor. Então, a gente chegou à seguinte conclusão: não é suficiente saber. Alguém pode saber, mas não obedecer. E se alguém sabe e não obedece, ele não tem um conhecimento verdadeiro. Ele pode, inclusive, saber que um alimento faz mal, né? Um alimento faz mal para ele sabe que não deveria comer aquilo ali, mas ele não tem força para negar aquilo ali, porque existe um problema. O que a mente sabe não é a mesma coisa do desejo de obedecer, da vontade. Existe aí um conflito entre o conhecimento e a vontade. Então, ter conhecimento sozinho não é suficiente. A Bíblia diz, inclusive, que a fé que não tem obras, ela é o quê? É morta, né? Porque a fé, ela precisa estar atrelada à ação, aquilo que nós fazemos. Em outras palavras, se eu creio, eu tenho que obedecer aquilo que eu creio, aquilo que eu entendo como sendo a verdade. Na vida cristã, o saber deve estar associado à obediência, porque um conhecimento sem obediência é um conhecimento que não gera vida, é um conhecimento morto, estéril, que não dá fruto, infrutífero. Irmãos, é a obediência que evidencia que de fato possuímos a fé verdadeira, né? E aí, teologicamente, é importante que a gente entenda que as obras, elas não salvam. As obras, em momento algum, a Bíblia diz que alguém vai ser salvo por obras. Mas uma vez que alguém diz que é salvo, as suas obras precisam evidenciar essa fé que ele crê. Em outras palavras, se você diz que é um cristão, se você vem para a igreja e diz: eu sou um cristão, eu leio a Bíblia, eu sou um servo de Jesus, não são as suas palavras apenas que vão definir se você tem fé verdadeira. O que vai apontar, de fato, a fé verdadeira em você é a obediência. E esse texto que nós acabamos de ler vai nos mostrar aqui um exemplo, um grandioso exemplo de obediência, de um homem que não era um judeu, que talvez conhecesse a lei apenas de ouvir falar, mas quando ele tem conhecimento de Jesus, o que é que vai ser gerado no seu coração? Uma fé, e uma fé atrelada à obediência. Uma fé atrelada a um desejo de fazer a vontade de Cristo Jesus. Mas para que a gente entenda bem esse texto, eu gostaria de dar para vocês aqui algumas informações que vão ajudar vocês a compreenderem o pano de fundo que estava acontecendo aqui. Primeiramente, irmão, Jesus havia permanecido em Samaria por 2 dias. Antes dessa passagem, nós temos aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Sicar. E depois de tudo aquilo que acontece, Jesus então se achega aos samaritanos e passa ali 2 dias pregando o Evangelho e anunciando o reino de Deus. Essa parada de Jesus em Samaria fazia parte de um propósito maior, que era Jesus levar
o evangelho aos galileus, que era a região onde ele havia nascido, a região que necessitava enxergar também a luz através daquilo que Jesus fazia. E aí Jesus então, depois de seu percurso até a Galileia, Jesus volta novamente a Caná. Caná, vocês devem lembrar, foi onde Jesus operou o seu primeiro milagre. Nós vimos isso nos primeiros capítulos de João, quando Jesus vai ali, aquele casamento, e em meio ao casamento falta o vinho, o que seria uma grande desonra, e Jesus viu aquela situação como uma oportunidade para expressar publicamente o seu ministério. E ele faz um grande milagre, ele transforma água em vinhos e todos ficam impressionados com aquilo que Jesus fez. Jesus agora volta novamente a Caná. Naquele mesmo lugar onde ele havia transformado água em vinho, Jesus agora volta para operar um segundo sinal ou um segundo milagre, que dentro dos propósitos de Deus, serviria para que o povo enxergasse em Cristo Jesus o poder de Deus. Para que o povo olhasse para Cristo e visse em Cristo o Messias, o Cristo, né? Vindo da parte de Deus e poderoso. E aí, nesse episódio aqui que nós lemos, o que é que nós encontramos? Um oficial. Alguns estudiosos acreditam que provavelmente era um centurião romano. A Bíblia nos mostra em outros momentos centuriões indo até Jesus e pedindo a Jesus que Jesus realize um milagre. Esse centurião aqui, ele não vai pedir pelo um servo seu, como acontece em outra parte das Escrituras, dos Evangelhos, quando um centurião vai até Jesus e pede para que Jesus cure um servo seu que havia adoecido. Agora, era alguém mais íntimo daquele oficial, daquele centurião, era o filho do centurião. E esse centurião estava em Cafarnaum, uma região aproximadamente a 25 quilômetros de Caná, e ele foi, quando soube que Jesus estava lá em Caná, ele foi até Caná para clamar a Jesus que Jesus pudesse intervir na situação do seu filho. A Bíblia não diz qual era a sua enfermidade, mas, irmãos, a Bíblia nos relata a angústia desse pai, em ver o seu filho moribundo, provavelmente a um passo da morte, e aí ele vai, então, anda 25 quilômetros e vai ao encontro de Jesus e para clamar a Jesus: Jesus, cura o meu filho, faz alguma coisa com o meu filho. Os galileus que estavam ali em Caná, mais uma vez agora, estavam diante de Jesus na expectativa de perceber o que Jesus tinha a realizar, o que era que Jesus iria fazer. Aqui nós percebemos uma coisa bem interessante: os galileus, eles gostavam muito do sobrenatural. Eu lembro quando eu era do interior, lá de Macaparana, às vezes tinha uma igrejinha lá que eu lembro, que era, não lembro bem o nome agora, mas eu lembro dos episódios, que era uma igreja que gostava muito de zoada, de movimento, irmãos, e era interessante porque começava cadeira voando, gente gritando, e o povo buscando ali, ver o que é que estava acontecendo ali naquele lugar, né? E eu acho que é até natural a gente querer saber, por uma curiosidade, ver algo de grandioso, de miraculoso, de fora do normal. Os galileus eram exatamente assim. Era um povo que gostava e queria ver sinais milagrosos e aguardavam que Jesus fizesse algum sinal, a ponto de Jesus dizer que esses galileus só iriam crer nele porque estavam vendo o que Jesus estava realizando. Eles não criam por olhar para Jesus e ver o que Jesus ensinava e o que Jesus era, mas eles observavam os milagres e começavam a confiar em Jesus a partir daquilo que viam. Meus irmãos, essa passagem ela nos ensina uma grande verdade que eu gostaria que você guardasse no seu coração, que obedecer às palavras de Jesus traz grandes feitos à vida de quem crê. Quem de fato obedece, ouve as palavras de Cristo e obedece às palavras de Cristo, eles experimentam grandes feitos da parte do Senhor em sua vida. É isso que nós iremos ver nesse encontro, né, de um pai aflito com a provável morte do seu filho, e Jesus ali cheio de poder diante de uma multidão que precisava de sinais para confiar em Jesus. Meus irmãos, como então a obediência às palavras de Jesus traz feitos extraordinários à vida de quem crê? Como é que eu e você podemos, a partir da obediência, testemunhar
né, as palavras de Cristo em nós e mostrar então os feitos extraordinários de Cristo em nossa vida. O milagre que Jesus realiza aqui na família daquele oficial romano nos revela então alguns resultados que são extraordinários na vida daquele que obedece às palavras de Jesus. E eu queria que você notasse comigo. Primeiramente, meus irmãos, a obediência às palavras de Jesus testemunha a fé no invisível. O resultado extraordinário da obediência é que o obediente passa a viver crendo e confiando naquilo que os seus olhos não veem, naquilo que ele não pode tocar, mas simplesmente o seu coração acredita e confia, porque sabe que vem da parte do Senhor. Aqui do versículo 43 a 45, nós encontramos um contraste entre os galileus e aquele oficial. E eu queria que você observasse aí na sua Bíblia comigo. Diz assim: passado 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Observe aqui uma coisa, a Galileia era a região de Jesus, e diz que não tem honra, o profeta não tem honra na sua própria terra. Que tipo de honra é essa aqui? O reconhecimento, né? O povo precisava conhecer quem era Jesus. Jesus saiu da Galileia, Jesus estava realizando muitos milagres, mas os galileus não o reconheciam como Senhor, não sabiam e não confessavam publicamente quem de fato era Jesus, ou seja, o Messias, o Cristo, o Deus encarnado entre nós, a ponto de Jesus precisar ir à Galileia para ali testemunhar através de suas obras e ser honrado então pelo seu próprio povo. Na continuação diz então que assim, versículo 45, assim quando chegou a Galileia, os galileus o receberam. Agora observe aí, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecidos. Então percebam que uma coisa, os galileus, eles não criam no invisível. Os galileus criam apenas naquilo que eles viam. E quando Jesus esteve em Jerusalém, realizando ali muitos milagres, inclusive de João, que Jesus via que muitos se aproximavam dele, mas sabia no coração que aqueles que se aproximavam dele não queriam de fato, não criam nele, estavam ali por outras razões, por outros motivos. Os galileus haviam se achegado a Cristo Jesus, haviam visto o que Jesus fez, mas o seu coração ainda era incrédulo. Era um coração de alguém que não tinha a fé no invisível, porque a fé é a certeza nas coisas que eu não vejo. É a convicção de que coisas prometidas e ditas por Deus vão se cumprir, mesmo que nós não vejamos, elas vão se cumprir. Então, os galileus, eles não tinham fé no invisível, mas quando aquele oficial romano, que era um gentio, vai até Jesus, ele não vê milagre, ele não pede nenhum tipo de ação miraculosa. Ele vai até Jesus em busca de Jesus porque ele crê que mesmo que ele não tenha visto nem nada de grandioso, ele crê que Jesus ele pode fazer aquilo que seria impossível para aquele oficial. Meus irmãos, os galileus, eles criam que os seus olhos, naquilo que os seus olhos viam Jesus fazer. E tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim, tem gente que diz, eu creio, mas eu só creio se, né? Eu preciso ver para crer. Meus irmãos, nós cremos para ver, nós vivemos pela fé. A igreja do Senhor é o povo da fé, é o povo que confia no invisível, é o povo, irmãos, que sabe que mesmo que os olhos não vejam a cor, nem sintamos o cheiro, nós temos a certeza de que Deus está conosco, de que Deus é a nossa companhia, de que tudo o que Ele fez e faz é verdade. Meus irmãos, é o exercício da fé que nós precisamos ter, né? E que aqueles galileus, em contraste com o oficial aqui, não tinha. Os galileus deveriam crer que em Jesus, mesmo sem ver milagre algum. Esse era o ideal, como é o ideal para nós. Se você não crê em Cristo Jesus, porque você não pode tocar nele, saiba que o que Deus demanda na sua palavra é que nós confiemos no nosso Senhor, mesmo que nós não vejamos, mesmo que não
consigamos tocar nele nem sentir o cheiro dele. Às vezes a gente encontra até algumas músicas, né, que dizem: eu quero, Senhor, te sentir, te tocar, sentir o teu cheiro, coisas desse tipo, né? Meus irmãos, a fé verdadeira não precisa de nada disso. A fé verdadeira, ela crê na palavra de Deus, ela crê no invisível. Meus irmãos, sem fé não pode haver salvação. Veja o que diz Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Sem fé é impossível que haja salvação. Sem crer no invisível é impossível que haja salvação. E detalhe, a fé é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Quer dizer isso? É uma graça vindo de Deus, um presente que Deus nos dá para que possamos confiar naquilo que os nossos olhos não veem. Aquele oficial ali, o que ele estava experimentando quando se achega a Jesus, era uma experiência de fé, irmãos, de se relacionar com Jesus, que estava presente, mas que ele não precisava ali, mesmo que não tivesse visto nenhum sinal, nem algo de grandioso na vida de Cristo, ele sabia que Cristo Jesus faria aquilo que era impossível para ele. Irmãos, sem fé, ninguém pode agradar a Deus, não tem como agradar ao Senhor. Você quer agradar a Deus sem fé? Você quer agradar a Deus vivendo por vista? Deus é Espírito, irmãos. Né? Deus é Espírito. Sabe o que é Espírito? A palavra grega usada traduzida por Espírito é a palavra que tem como raiz pneuma, de pneumático, de pneu. Lembra o que é isso a você? Lembra sopro, né? No pneu tem um sopro. Quando você está com pneumonia, você está com problema nas vias respiratórias, não é isso? Pneuma. O texto diz que Deus é pneuma, ou seja, Ele é Espírito, Ele é como um sopro, Ele é invisível, não se pode ver. Para se relacionar com Deus é preciso ter fé. E aí veja o que o escritor aos Hebreus, ele nos diz, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu vou esperar você abrir sua Bíblia. Você que está em casa também, abra sua Bíblia. Diz assim, Hebreus 11, 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Aquele oficial se achega a Cristo Jesus com fé, irmãos. Ele se achega crendo no invisível. Ele se achega àquele pobre homem ali aparente, né, com aquela aparência simples e humilde, com a certeza de que aquele homem poderia com uma palavra sua trazer o seu filho à vida, vivificar o seu filho, dar a saúde ao seu filho. Meus irmãos, sem fé é impossível agradar. Veja o que diz o versículo 46, diz assim, Jesus foi outra vez a Caná da Galileia. Lembra que ele já tinha ido uma vez lá, foi no casamento, quando ali fez um milagre,
né, de transformar água em vinho. Aí diz, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. João aqui está nos dizendo o seguinte: havia numa cidadezinha próxima de Caná, né, um oficial, provavelmente um centurião, que cuidava de alguns soldados romanos, 100 soldados romanos, e que o filho dele havia adoecido. E este homem fez um esforço de andar 25 quilômetros quando soube que Jesus estaria em Caná da Galileia. E ele faz esse esforço na expectativa de encontrar Jesus lá e receber de Cristo Jesus o quê? Uma graça, receber a cura do seu filho. No versículo 47 continua dizendo, quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, que foi aquele percurso que ele fez, né, parando lá em Sicá, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Olha o que é que esse homem pede ali a Jesus. Ele está pedindo, mestre, cura o meu filho, porque o meu filho já está a um passo da morte. Tu podes realizar algo grandioso. Tu és poderoso. Tu podes, com uma palavra tua, reverter a doença do meu filho e deixar o meu filho saudável. Meus queridos irmãos, na continuação, então diz, então Jesus lhe disse, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Observe aqui agora algo interessante. Aquele homem fala a Jesus, mas quando João aqui mostra que Jesus respondeu, Jesus não se dirige ao oficial. Jesus não se dirige ao oficial dizendo, olha, vocês precisam ver para crer. Não. Jesus se dirige agora para quem? Para a multidão de galileus, para aqueles que não o honravam. E ele diz assim, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Tem pessoas que precisam ver para crer. Tem pessoas que precisam observar os sinais para crer que de fato ali está o poder de Deus. E aqui eu faço até um parêntese, meus irmãos, às vezes nós precisamos testemunhar do que Deus tem feito na nossa vida. Porque tem pessoas que chegarão à fé quando ouvirem dos nossos lábios o que Deus tem feito na nossa vida. Às vezes uma cura, às vezes algo extraordinário que Deus operou em nós. Eu sei que vocês têm algo da parte de Deus, que sabem que foi Deus que fez na vida de vocês. Testemunhe, porque tem pessoas que não basta você apenas falar o Evangelho. Tem pessoas que têm que ver alguma coisa, pessoas têm que observar um pouco mais e entender ali a experiência para passar a crer. E aí os galileus então recebem de Jesus essas palavras, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Eles já estavam lá em Jerusalém em busca de sinais e prodígios. Agora Jesus está na casa deles, em Caná da Galileia, e vai realizar um grande ato. E aí na continuação ele diz o quê? O oficial pediu mais uma vez. João diz, insistentemente, né? Aquele oficial se volta para Jesus e diz, mestre, faz alguma coisa. Ele diz, Senhor, venha antes que o meu filho morra. Ele insiste, ele não desiste. Ele diz, Senhor, se tu vieres até Cafarnaum, se tu andares esses 25 quilômetros até aquela cidade, certamente o meu filho que está já para morrer, ele não morrerá mais. Aquele homem era um pai, né, ou como muitas mães também são, né, que insistia, que acreditava piamente de que se Jesus fosse lá, aquela situação seria modificada. Meus irmãos, o oficial romano foi até Jesus com essa certeza, que Jesus era capaz de curar o seu filho, porque ele tinha fé, lembrem-se disso, né? Ele tinha fé, ele cria no invisível, ele cria que ali estava o verbo encarnado, a palavra de Deus encarnada. O oficial então insiste para que o seu problema fosse solucionado, era necessária alguma ação da parte de Cristo, e ele disse, Senhor, faz alguma coisa, vamos até Cafarnaum, chega lá, quem sabe tu tocarás o meu filho, quem sabe tu farás lá alguma coisa e ele vai se levantar dali. Mas aí de uma forma que em outra parte Jesus também já agiu, Jesus não vai até Cafarnaum, Jesus apenas fala. Irmãos, o milagre de Cristo
os milagres de Cristo são dados àqueles que creem na palavra do Senhor. Como sabemos disso, irmãos? Quando Jesus esteve em Nazaré, ele não fez muitos milagres, sabe por quê? Por causa da incredulidade daquele povo. Veja o que diz Mateus capítulo 13, versículo 58. E veja como a falta de fé nas palavras de Jesus, né, impedem a realização de feitos poderosos e grandiosos. Irmão, diz assim, Mateus 13, versículo 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Irmãos, foi por causa de quê? Por causa daquele povo que não cria, daquele povo que não acreditava, daquele povo que olhava para Jesus e dizia, mas esse não é um nazareno, o filho de José, que trabalha com ele ali na carpintaria, o que é que esse homem pode fazer? Meus irmãos, sem fé é impossível receber de Deus aquilo que Deus tem para realizar de forma poderosa em nós. Para que os feitos poderosos de Cristo aconteçam em nós, é preciso ter um coração disposto a exercer a fé e obedecer aquilo que Ele nos manda fazer. Nós veremos, irmãos, que o que Jesus fala, aquele centurião, aquele oficial romano, é suficiente. É suficiente para que o que Deus tinha para realizar, o sinal de Cristo Jesus fosse dado. Por fim, vejamos ainda outro resultado extraordinário da obediência às palavras de Cristo. Vimos que, em segundo lugar, irmãos, a obediência às palavras de Jesus garante os feitos poderosos dele na nossa vida. E em terceiro e último lugar, a obediência às palavras de Jesus dá ousadia para agir. Irmãos, esse é um resultado grandioso. Agir sem ter medo. Agir de forma confiante. Agir de maneira que a gente sabe que se é Cristo que está nos mandando fazer, não tem o que temer, vai acontecer, Ele vai fazer aquilo que Ele está nos dizendo que vai fazer. E aí, a partir do versículo 50, diz assim, Jesus respondeu ao oficial, vá, o seu filho vai viver. Jesus, diferente da expectativa do oficial, que queria que ele fosse até Cafarnaum, Jesus simplesmente fala. Jesus diz, olha, o teu filho vai ser curado. Aqui nós percebemos alguns atributos divinos em Cristo Jesus. E que atributo divino nós percebemos aqui em Cristo? Nós percebemos, irmãos, a onipresença dele. Jesus não estava em Cafarnaum, mas Jesus sabia do que passava aquele jovem ali que estava prestes a morrer. E ele simplesmente fala. Basta ele falar. Basta Deus, irmãos do céu, falar e as coisas acontecem aqui na terra. Basta uma palavra dele, aquela mesma palavra criadora que estava lá no Gênesis, criando todas as coisas, trazendo à existência o que não existia. Irmãos, é esta palavra que nós devemos manter a expectativa, porque se ele falar, irmãos, assim se sucederá. Talvez o que nós precisamos, irmãos, nessa noite, é buscar ouvir essa voz de Deus, ouvir Deus falando, ouvir Deus dizendo, vai ser assim, vá em paz, eu vou curar, eu vou realizar. Meus irmãos, na continuação diz, o homem então creu na palavra de Jesus e partiu. Olha que coisa interessante, a fé dele, ele creu, confiou nas palavras de Jesus, mas não ficou lá na Galileia. Imediatamente ele percebeu que a voz que saiu de Jesus era a voz de Deus, a voz que cura, a voz poderosa, que iria ali ao encontro do seu filho. E quando ele ouviu então as palavras de Jesus, imediatamente ele partiu para Cafarnaum. Eu imagino aquele homem dizendo o seguinte, ele falou, tudo o que eu queria era que ele falasse, e ele falou. Ele falou que o meu filho vai estar curado. Ele falou que o meu filho vai viver. Então eu não tenho mais o que temer. Meus irmãos, aquele homem se levanta ali da Galileia, pega ali os seus soldados que estavam fazendo companhia e parte de volta para Cafarnaum com uma certeza, Jesus falou. E se Jesus falou, eu não tenho mais o que temer, porque as palavras de Jesus e a obediência às palavras de Jesus nos dá um agir diferente diante da vida. O agir daquele homem é muito semelhante ao que aconteceu com Ana. Lembra de Ana lá,
quando o sacerdote Eli diz, olha, vai, Deus ouviu as tuas orações. Diz o texto que Ana se levantou ali e o seu semblante já não era mais o mesmo. Ou seja, ela exerceu fé, e a fé nas palavras que ela creu, que foram palavras de Deus através ali do sacerdote, né, fez com que a sua vida, o seu agir mudasse diante da realidade. Irmãos, é muito estranho quando alguém ouve as palavras de Cristo e tem certeza que foi Cristo que falou ao seu coração, mas continuam entristecidos, medrosos, apavorados. Nós precisamos ouvir as palavras do nosso Senhor, irmãos, e agir de forma diferente. E agir ousadamente diante daquilo que temos para fazer. Agora não se esqueça, ouça as palavras de Cristo. Porque se você ouvir palavras de homens, né, se você ouvir palavras de falsos profetas, que dizem que estão falando em nome de Deus, mas não estão falando em nome de Deus, que fala e aquilo que fala, né, não está de acordo com a palavra, então a gente não tem que crer nessas palavras, nós temos que crer nas palavras de Cristo Jesus, porque se Jesus falar, irmãos, nós não temos o que temer. E aí no versículo 51, continuando, diz, quando já estava o oficial a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho já estava vivo. Eu imagino a alegria, irmãos, e também imagino a obviedade do que estava acontecendo ali, porque o oficial sabia, Jesus falou, ele vai viver. Aí vem os como é que chama, meu Deus, agora fugiu da mente, os servos, né, em direção ao seu Senhor e diz, olha Senhor, o servo, o teu filho foi curado. E aí eu imaginei ele dizendo o seguinte, eu sabia que isso ia acontecer, eu estou voltando porque eu recebi a palavra, porque eu ouvi a palavra. E aí na continuação diz, então perguntou, a que horas o seu filho havia se sentido melhor? Informaram, ontem, a 1h da tarde, a febre o deixou. Na Bíblia de vocês diz provavelmente às 7h, é isso? 7h aí? Vocês sabem por quê? Essa diferença? Porque na Bíblia de vocês têm aí, na atualizada, na corrigida, né, essas 7h aí é num horário judaico. Já aqui na NAA, que é a que eu utilizo, é num horário romano, mas é a mesma hora. Então, às 7h, né, é equivalente, a 7ª hora é equivalente a 1h aqui no calendário romano. E aí, o que é que acontece? Quando ele pergunta e percebe que foi exatamente na hora que Jesus falou, ele simplesmente diz, né, de fato, foi o nosso Senhor, foi Jesus quem curou isso. Quem curou, quem realizou quem realizou aí o milagre na vida do meu filho. No versículo 53, então, diz, com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele, o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia. Meus irmãos, quando Jesus pronunciou a ordem, o oficial ouviu e agiu. Lembre-se sempre disso. Jesus fala e nós precisamos agir, responder às palavras de Jesus. Como é que Jesus fala para nós hoje, irmãos? Ouvindo a palavra. A gente precisa ter ouvidos para discernir o que a palavra nos diz aqui e não ficarmos inertes, sem fazer nada, muito pelo contrário. Se é Jesus que está falando e se Ele me encoraja a agir, nós precisamos agir. Meus irmãos, quando encontrou os seus servos, o oficial confirmou que a sua ação não foi vã, porque quando é Jesus que fala, irmãos, nós podemos falar, nós podemos agir com ousadia, porque Ele vai cumprir aquilo que Ele falou, na hora exata, como Ele disse. Irmãos, Pedro, certa vez ouviu as palavras de Jesus e obedeceu, e foi grande a recompensa de Pedro. Vocês devem lembrar desse episódio. Quer ver? Abram a Bíblia de vocês, Lucas capítulo 5, versículo 3 a 9. Veja como é maravilhoso crer nas palavras de Jesus e fazer aquilo que Ele manda. Ele diz assim, Lucas capítulo 5, versículos 3 a 9, diz Lucas, né?
Entrando num dos barcos, que era de Simão, e aí Pedro, né? Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. A resposta incrédula de Simão, né? Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Vocês perceberam, irmãos, como é maravilhoso confiar nas palavras de Cristo? Jesus disse: lança. Pedro disse: Senhor, a noite todinha a gente tentou pegar alguma coisa e não conseguimos nada. Mas sobre a tua palavra, sobre o que tu estás falando, eu vou lançar a rede. Eu vou lançar a rede. Quando nós ouvimos as palavras de Cristo e obedecemos as palavras de Cristo, irmãos, grandes são as recompensas. Irmãos, e a obediência às palavras de Cristo nos leva a agir de uma forma ousada. Porque mesmo que pareça impossível, mesmo que não tenha peixe no lago, né? Mesmo que o filho esteja para morrer, se Jesus falar, as coisas mudam. As coisas mudam e nós não temos o que temer. Meus queridos irmãos, ouvir as palavras de Jesus requer de nós uma resposta. Você tem ouvido as palavras de Cristo? Como você tem respondido às palavras de Cristo? Não faça ouvido de mercador ao que Cristo fala. Pegue as palavras dele, leve para o seu coração. Faça com que essas palavras mudem as tuas ações. Tire de você o temor, o medo, o pavor. Faça você agir com confiança naquilo que Ele está falando. Meus irmãos, se agirmos em obediência e viveremos ousadamente no mundo. O mundo verá, irmãos, que nós estamos ouvindo a direção do Deus, que, embora invisível, é real, que fala e fala por meio da sua palavra. Mesmo que nos pareça impossível, serão realizadas muitas maravilhas em nós, se obedecermos às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, finalizando aqui as minhas palavras, não basta ouvir as palavras de Jesus. Não basta se achegar à igreja, ouvir a palavra, ouvir ela sendo lida, sendo pregada, sendo exposta. É fundamental que nós obedeçamos aquilo que Cristo Jesus nos manda fazer. O oficial chega, mas o oficial escuta as palavras de Jesus e obedece. O oficial chega com fé, crendo de que ele poderia fazer aquilo que era impossível para ele e obedece. Nós fomos chamados a viver pela fé. O contrário de quem vive pela fé é aquele que vive de forma medrosa, né, e vive por vista. Só acredita naquilo que os seus olhos veem. Irmãos, nós fomos chamados para viver pela fé e fé na palavra do nosso Senhor. Crendo no invisível, testemunharemos o poder de Deus em nossas vidas. Muitos verão, seu vizinho vai ver, sua família vai ver, seus filhos vão ver, seus irmãos vão ver em você o poder de Deus em você. Resultados extraordinários aparecerão e já apareceram, a começar pela nossa salvação, a começar, irmãos, pela grande obra que Cristo realizou em nós, quando ouvindo as palavras dele sendo pregadas, nós cremos, confiamos, a ponto, irmãos, de achar nas palavras de Jesus e na Bíblia Sagrada, né, o bem mais precioso para a nossa vida. Que Deus, irmãos, nos ajude a evidenciar esses resultados extraordinários na nossa vida. Evidenciar a fé no invisível. Evidenciar, irmãos, a certeza
de que Deus vai fazer e pode realizar algo poderoso na nossa vida. E a certeza, meus irmãos, de que nós agora podemos andar sem temor, porque estamos andando fundamentados nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus aplique sua palavra em nosso coração, que Deus nos fortaleça, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Meu Deus, eu te louvo pela tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que é penetrante, vai até no mais profundo do nosso coração. Meu Deus, te pedimos nessa noite, Pai, nos leva a viver uma vida de obediência, para que os resultados dessa vida sejam evidenciados aqui nesse mundo de trevas, para que o mundo veja, Senhor, que nós ouvimos não a voz de um homem, mas a voz da tua palavra, do teu Espírito. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, me ajuda, Senhor, a viver assim para a glória do teu nome. Leva-nos para casa agora, dá-nos uma noite de descanso e que amanhã, naquilo que temos para realizar, Senhor, o teu nome seja honrado e glorificado. Esse é o desejo do nosso coração, assim eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor